Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pet Python de Portugal. E hoje, como eu havia prometido, vamos falar sobre um assunto que, na minha opinião, é dos assuntos mais aliciantes que existem quando nós falamos no hobby da criação e da manutenção doméstica de pitões reais. E esse assunto é a genética e as mutações. É muito interessante porque você que anda a pesquisar a respeito de pitões reais já sabe que existe uma infinidade de padrões e de cores diferentes de pitões reais. Mas tudo isso começou, ou seja, tem como base um determinado padrão e uma determinada coloração de pitões reais que nós chamamos normal. E por que chamamos normal? Porque essa é a pitão real que não apresenta nenhum tipo de mutação. Ou seja, é a forma mais comumente encontrada na natureza. Ok? E você deve estar se perguntando, como é que é uma pitão real normal? Vamos ver aqui como é uma pitão real normal. Aqui está. Essa é uma pitão real normal. Vocês podem ver o padrão, ou seja, castanho, preto, estão a ver? Com algumas manchas brancas, ou seja, essa é o padrão de uma pitão real normal, ou seja, não tem absolutamente nenhuma mutação nela. Deixa eu deixar aqui. Ok. Lembram que no último vídeo eu tinha dito que ia mostrar para vocês qual era a relação que abraçadeiras, recipientes para molho de soja, molas e clipes de papel tinham com pitões reais? Na realidade, não tem absolutamente nenhuma relação. Mas vão ser os materiais que nós vamos usar para podermos ilustrar essa questão da genética. Como vocês sabem, todos os animais têm o seu ADN, ou seja, e esse ADN é composto por uma contribuição genética do pai e uma contribuição genética da mãe. Ou seja, são como se fossem dois filamentos muito grandes, né, que estão entrelaçados em forma helicoidal, e ali contém todo o patrimônio genético que é transmitido para um animal, a parte que vem do pai, a parte que vem da mãe. Nos seres humanos é igual, como todos sabem, né? Nós temos 23 pares de cromossomas, não é? Ou seja, 23 partes vêm do pai, 23 vêm da mãe, juntam-se, são 46 cromossomos, ou seja, são 23 pares. As pitões reais têm 18 pares, ou seja, tem 36 cromossomos no total, mas funciona exatamente da mesma maneira. Então nós vamos usar abraçadeiras para representar o quê? Os dois filamentos com o patrimônio genético. Vamos usar a preta para representar o patrimônio genético do pai e a castanha para representar o patrimônio genético da mãe. Obviamente, eles não estariam assim, né, em paralelo, estariam juntas e cruzadas em forma helicoidal, ok? Isso vai ser interessante, essa representação visual, por quê? Porque depois nós vamos analisar o comportamento quando nós fazemos o cruzamento de um animal com o outro. Agora, o que é importante reter é que essa abraçadeira castanha e essa abraçadeira preta não tem nada preso a elas. Isso quer dizer que elas não têm nenhuma mutação, ok? E essa é a configuração desse animal que vocês acabaram de ver. Uma pitão real normal. Ou seja, não tem nenhuma mutação expressa vinda da parte do pai e nenhuma mutação expressa vinda da parte da mãe. É a forma mais comumente encontrada na natureza. Ok?
Mas depois, então, vem as famosas mutações. E o que são as mutações? As mutações são causadas por determinados genes, que podem estar presentes ou não aqui, nesses dois filamentos de ADN que nós falamos anteriormente. Ora bem, essas mutações, ou seja, esses genes, eles são classificados em 3 tipos. Nós podemos ter genes dominantes, podemos ter genes dominantes incompletos, que muita gente refere a eles como codominantes. Ok? O termo parece que não é o mais correto, mas quando você ouvir falar em codominante, a pessoa está a falar em genes dominantes incompletos. E os recessivos. Ok? O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver o comportamento de um gene que seja codominante. Tá bom? E que gene é esse? É o famoso spider. Famoso e polêmico spider. Deixa eu mostrar para vocês o que é uma spider. Vocês viram uma pitão real normal. Então agora vejam a diferença para uma pitão real spider. Ora bem, aqui está. Essa é uma pitão real spider. Já viram a diferença? Olha só o padrão. Né? Tem um padrão, é chamado spider porque quem isolou esse gene pela primeira vez considerou que isso parecia uma teia de aranha. Esses padrões aqui pareciam uma teia de aranha, tá vendo? E, deixa eu colocar aqui a luz está melhor, pronto. Ou seja, depois ela tem essa parte que vai ficando branca para a barriga, estão a ver? Na lateral, vai ficando branca. Ou seja, essa é uma spider. Como vocês estão a ver, é um animal perfeitamente normal, ok? Não tem problema nenhum com ele. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Está aqui normal, com a língua, dizendo, epá, o que esse cara está querendo comigo? Não é? Pronto, está aqui, perfeitamente normal. Vamos deixá-la aqui quietinha. Ok. Ora bem, então o spider, ele é um gene que se comporta da maneira codominante. E então, como é que nós representaríamos esse animal que nós acabamos de ver dentro daquela forma que nós escolhemos? Ora bem, no caso desse animal em particular, os dois que eu mostrei para vocês são irmãos, ou seja, eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ok? No caso, a mãe é que era uma pitão real spider. Então, na abraçadeira castanha, eu vou colocar aqui a representação de um gene que é uma molinha azul, ok? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que da parte da mãe, aquele animal recebeu um gene codominante, ou, mais correto, dominante incompleto, spider. E do pai, não recebeu nada. Ora bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que as mutações que são causadas por genes dominantes incompletos, lá ia eu falar com o dominante novamente, elas modificam o fenótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo é o que você vê. Você olha para uma pitão real e diz, olha, aquela é uma spider. Ou seja, o fenótipo dela é o fenótipo spider. Ok? Então, basta que haja a contribuição genética de qualquer um dos pais para que o fenótipo represente aquela mutação. Ou seja, você seja capaz de visualmente dizer, olha, essa mutação
está presente nesse animal. Ok? Basta que esteja num deles. Podia ser na mãe ou podia ser no pai. Depois nós vamos falar a respeito especificamente dessa mutação Spider e vocês vão ver que, nesse caso em particular, não poderia estar nos dois. Tá bom? Mas pronto. Essa é a representação de uma Spider. Ou de qualquer outra mutação dominante incompleta. Essa é a representação de uma normal. Ou seja, não tem absolutamente nenhum gene a causar mutação nenhuma aqui. Tá bom? Agora, o que acontece se eu apanhar uma pitão real normal e acasalar essa pitão real com uma Spider? Interessante, não é? Boa pergunta. Quais são as probabilidades? O que vai acontecer? O que vai sair daí? Ou seja, ela coloca uma ninhada, meia dúzia de ovos, 8 ovos, e o que vai sair daí? É isso que nós vamos ver agora. E é um dos aspectos mais interessantes justamente dessa questão das mutações e do acasalamento e da junção, da combinação de mutações. Né? É nós tentarmos perceber se eu acasalar esse animal com essas características, com aquele animal com aquelas características, a junção dos dois, o que será que vai dar? Não é? Então, só um minutinho, deixa eu reposicionar aqui a câmera. Ora bem, aí está. Já estão a ver. Aqui são os recipientes para molho de soja. O que isso está a representar? Isso está a representar um quadrado de Punnett. O Punnett era um cientista inglês que andou a estudar justamente o que acontecia em termos genéticos quando nós cruzávamos dois animais com características genéticas diferentes. Quais eram os resultados que podiam acontecer daí? Okay? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um quadrado, temos 4 setores no quadrado. Aqui temos a representação do macho. A abraçadeira preta é o que veio do pai desse macho. A abraçadeira castanha é o que veio da mãe desse macho. Desse lado é a representação da fêmea. A abraçadeira preta, o patrimônio genético que veio do pai da fêmea. E na abraçadeira castanha, o patrimônio genético que veio da mãe da fêmea. Ok? Então vamos analisar o que acontece, quais são as probabilidades do que vai sair do cruzamento desses dois animais. E aí vamos perceber, quando cruzamos um animal que tem uma mutação dominante incompleta com um animal que não tem nenhuma mutação, ou seja, com um normal. Okay? E isso que nós vamos ver, isso é a mesma coisa, tanto de um lado quanto do outro. Ou seja, essa mola que representa o gene Spider podia não estar aqui, podia estar no macho. Okay? Tanto faz as mutações estarem no macho, as mutações estarem na fêmea, o resultado é igual. Okay? A ordem dos fatores aqui não altera o produto, como se costuma dizer. Ora bem, então como é que nós vamos fazer essa análise? Primeiro nós vamos agarrar aqui no patrimônio genético do pai do macho e vamos ver o que acontece quando ele se junta com o pai da fêmea. Há alguma mutação aqui? Não. Então, para esse primeiro quadrado, não vai mutação nenhuma. Agora vamos ver o que acontece quando o patrimônio genético do pai do macho se junta ao patrimônio genético da mãe da fêmea. Há algum gene aqui? Sim, há aqui um gene Spider. Ok? Então, no segundo quadrado, colocamos um gene Spider. Cá está o clipe de papel. Agora, fazemos a análise
com o patrimônio genético da mãe do macho. O que acontece quando a mãe do macho se junta com o patrimônio genético da mãe do macho, melhor dizendo, se junta com o patrimônio genético do pai da fêmea? Nada. Não há aqui nenhuma mutação, nenhum gene que crie mutação. Ok? E o que acontece quando o patrimônio genético da mãe do macho se junta com o patrimônio genético da mãe da fêmea? Há aqui um gene da mutação Spider, ou seja, esse quadrado não tinha ido nada porque macho com o pai do macho com o pai da fêmea não tinha nada, e agora aqui nós colocamos justamente para representar o gene da mutação Spider que resultou desse alinhamento. Ora bem, o que concluímos? Nós concluímos que em 2 dos 4 quadrados, ou seja, em 50% das crias, a probabilidade é que não haja nenhum gene que cause mutação. Estamos a falar de uma mutação codominante. Então, esses animais vão ser normais, ou seja, é a ausência de mutações. São normais, como o pai. Agora, os outros 50%, cada um deles tem um gene da mutação Spider. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses animais vão ser como a mãe. Vão ser Spider, vão apresentar no seu fenótipo a mutação Spider. Você vai olhar e vai dizer, olha, é uma pitão real Spider. Ok? Ou seja, é assim que funciona essa análise para mutações dominantes incompletas. Nós, num próximo vídeo, porque senão esse vídeo não ia acabar nunca mais, nós vamos ver como é que é esse comportamento quando analisamos uma mutação recessiva, ok? E para o exemplo da mutação recessiva, nós vamos usar um espécime albino ou albino, como preferirem, tá bom? Que é uma mutação recessiva. Ora, deixa eu reposicionar então aqui a câmera para me despedir de vocês. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu sei que esse vídeo é um pouquinho longo, mas estamos a falar, de assuntos que também necessitam, né, calma e mais explicação. Mas, novamente, agradeço por terem me aguentado até o fim. Se esses assuntos que tratamos aqui são assuntos do vosso interesse, eu sugiro que subscrevam o canal. Por quê? Porque eu não publico vídeos com regularidade. E então, assim que eu publique um novo vídeo, se você subscrever o canal, clicar no sininho e escolher todas, você recebe uma notificação que diz, olha, Pet Pythons Portugal publicou um vídeo novo, e aí você pode ir lá e conferir para ver se o tema que será tratado é um tema do teu interesse. Tá ok? Mais uma vez, muito obrigado. Se tiverem dúvidas, podem colocar aí nos comentários. Eu tentarei responder na medida do meu conhecimento. Tá ok? E um grande abraço a todos. Até a próxima.